Boa noite, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha, confere com a gente de segunda a sexta-feira, não é? Sempre a partir das 10 da noite, entrevistas importantes, discussões sempre sobre temas que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e os assuntos que estão no dia a dia do Brasil também, não é? Lembrando sempre que você nos acompanha também a partir da 1h30 da tarde, painel regional Debates, a gente recebendo aqui personalidades da Baixada Santista e do Brasil, passam pelas nossas bancadas e, junto com você, debatem também o crescimento, o desenvolvimento, os problemas da região metropolitana e os assuntos importantes que estão na pauta do país também. Nessa edição, estou recebendo aqui com prazer José Manuel Ferreira Gonçalves, engenheiro civil, advogado, pesquisador, jornalista e agora escritor, não é? Ou já de sempre, ele vai explicar para a gente também, não é? Autor do livro Despoluindo sobre Trilhos. E também ex-proprietário de rádio, né, que é um detalhe muito interessante também. Se der tempo, a gente já falou alguma coisa sobre esse tema. Tudo bem, José Manuel? Boa noite. É um prazer, Boturão, estar com vocês aqui. E estar na Santa Cecília, que é, de alguma forma, uma casa onde eu me sinto em casa. Que eu fiz direito aqui em Santos, na Santa Cecília, e enquanto aguardava encontrar vocês, eu fui visitar, inclusive, o professor Norberto, que é o diretor da faculdade, que eu não via há alguns anos. Então é um prazer enorme estar com você aqui. Prazer é nosso recebê-lo. Também a companhia sempre importante da jornalista Noemi Macedo, do nosso jornal Espaço Aberto, que vai colaborar comigo aqui nesta conversa com o José Manuel. Não é isso, Noemi? Boa noite para você. Tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite a todos. Muito bem, 3014-5281, o telefone está sempre à sua disposição, ligue para cá, participe com a gente, envie a sua pergunta, o seu comentário, você fica sempre à vontade aqui no nosso espaço absolutamente democrático do painel regional. Bom, Zé Manuel, eu começo perguntando aqui para você o seguinte, né, como é que pode essa múltipla faceta assim, que você tem, né? Engenheiro civil, advogado, pesquisador, jornalista, como é que tem tempo para tanta coisa assim? Não, as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu, na verdade, se eu contar a história de trás para frente, nem eu acredito no que a gente foi capaz de fazer. Mas radialista, a gente foi fazendo com muita vontade. E eu não dou muito certo com botequim, eu sempre digo isso para os meus amigos, eu não dou certo com botequim, prefiro ir para a escola. Então, em vez de ir para botequim, eu uso o tempo da escola. E isso não é nenhum preconceito contra o botequim. Aliás, papo de botequim é uma maravilha, mas eu nunca dei certo com isso. Quando eu estava aqui em Santos, depois fui morar agora, eu já acabei fazendo direito aqui na Santa Cecília. Moro em São Paulo, acabei fazendo História da Arte. Quando eu fazia jornalismo, quando eu fazia engenharia, eu fiz jornalismo simultaneamente, porque houve um episódio que me fez desgostar da engenharia num certo momento. Era 1975, mataram o Herzog e a minha turma de engenharia fez uma festa absurda pela morte do jornalista. Eu me assustei com aquilo, tranquei a matrícula na escola e fui pedir emprego na Rádio Jovem Pan para um grande diretor chamado Fernando Vieira de Mello, saudoso Fernando Vieira de Mello, hoje em nome de um túnel da Avenida Revolução de São Paulo. E ele me disse, mas você não é nem estudante de jornalismo? Não, eu não vou te aceitar aqui. Aí eu descobri que tinha vestibular na Casper Libero, em frente, fiz o vestibular, voltei, disse, olha, sou aluno de jornalismo. Aí não teve jeito, ele me colocou como rádio escuta, e eu também era um péssimo datilógrafo. Eu acabei passando o tempo, o que me salvou, que eu virei repórter na Jovem Pan, naquela época, foi uma discussão importante sobre a lei do divórcio. O projeto... Não tinha sido aprovado no Congresso? Em 77, foi aprovado pelo Nelson Carneiro, e a Jovem Pan foi para a rua fazer pesquisa, e aí eu fui junto e virei repórter. Porque senão não ia ter dado certo. E aí, depois de tudo isso, eu acabei fazendo um mestrado, que começou de alguma forma aqui dentro da Santa Cecília, porque eu fiz uma especialização numa disciplina, num curso de engenharia aqui dentro. Isso virou créditos para o mestrado, depois para um doutorado, e aí acabou fazendo um livro que é um resumo da tese e do livro, aliás, da tese eu resolvi fazer o livro, e o livro hoje é um assunto que eu fiz questão de colocar Santos como foco, o Porto de Santos como foco. Eu não me conformo, Boturão, e eu não me conformo, aliás, quem está ouvindo também não se conforma, do volume de congestionamento que existe para entrar e sair da cidade de Santos, para entrar e sair do Guarujá. Isso é um absurdo que não pode continuar, e o livro quer fazer isso, quer ajudar numa discussão de uma mudança de cultura. Nós não podemos continuar de braços cruzados, achando que congestionamento no porto é progresso.
Perfeito. Isso é atraso. E parece que a coisa complica-se cada vez mais, não é, Noemi? Fica à vontade, pois não. O título do livro, Despoluindo sobre Trilhos, me faz voltar à infância, quando o trem era o meio mais comum do transporte, principalmente em áreas periféricas. E nós não tínhamos poluição, o trem não polui. Não tínhamos congestionamento, porque é uma linha férrea, ele cortava a cidade. Hoje, se essa malha ferroviária não tivesse sido desativada, em nome de um progresso que eu ainda não encontrei, que eu ainda não descobri, nós não teríamos esses gargalos imensos, essa obstrução em todas as entradas e saídas das nossas cidades, especialmente aqui na Baixada, que vive em função do porto. Então, esse Despoluindo sobre Trilhos, eu confesso, não li, estou curiosa, deve ter alguma dica, alguma sugestão para que se possa discutir, não esse retorno ao passado, mas discutir estratégia. Nós temos tanta tecnologia hoje à disposição e não conseguimos acelerar um desembarque no porto. Pois é, nós temos, esse é um problema gravíssimo. Não adianta pensar em acelerar o embarque ou o desembarque no porto se nós não temos acesso ao porto. Exato. Nós temos um acesso... A carga não chega, né? Muito parada. Então, o que você precisa pensar, e aí eu não entendo onde está o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da região da Baixada Santista. Que o Conselho deve existir para isso. Acontece. O Conselho tem que existir para isso. E acho que esse assunto do transporte para o porto, através de trilhos, tem que entrar na pauta. Não acho que os assuntos da Baixada devam ser apenas outros muito importantes, como, por exemplo, a construção de moradias populares. Eu acho isso absolutamente correto, mas é importante discutir a questão do lixo, a questão de uma série de aspectos que estão aí na pauta. Mas este assunto não faz parte da pauta e todos nós pagamos essa conta, de uma forma ou de outra. O comércio está pagando com a redução de vendas. Os hotéis com a redução das... a vinda das pessoas para cá? Enormemente reduzido. Sendo que tem gente que tem medo de ficar na estrada. Mas muita gente que descia todo final de semana, gente que tem até imóveis aqui na cidade, ou em Guarujá, ou em São Vicente, enfim, que está preocupado em descer e ficar preso no congestionamento, pela Anchieta principalmente, e fica com arrastões, com esse tipo de coisa. Né? Então, a Noemi, você falou do passado, por exemplo. Nós já tivemos, hoje nós temos cerca de 25 mil quilômetros de trios no Brasil. Isso é pífio, isso é uma vergonha. É preciso dizer, isto é uma vergonha. Quando eu falo passado, eu não estou falando de épocas remotas, não, estou falando de passado recente. Não, mas no passado ontem. Mas no passado mais remoto, é interessante quando a gente consulta a história. Nós começamos a história do trem no Brasil para levar a família real do Rio de Janeiro para Petrópolis. Eram 14,5 km naquela época. Depois, na proclamação da República, nós já tínhamos cerca de 9 mil quilômetros de estradas de ferro e mais de umas 9 mil em construção. Quase 20 mil. E hoje nós temos 25 mil depois de todo esse tempo. Detalhe, o governo federal, que vem acertando em algumas coisas e errando em outras, não colocou a ferrovia como prioridade. E a Baixada Santista, que sempre se levantou, sempre foi uma voz forte, firme, e que impulsionou o Brasil para mudanças, pode se levantar neste momento, porque tem aqui o maior porto da América Latina. É curioso que foi feito o Rodoanel, não é? Mas, ao mesmo tempo que se falava da obra do Rodoanel, sempre se linkava paralelamente ao Ferroanel. Tremo Sul, Tremo Norte, não sei o quê. Só que não aconteceu, né? Recentemente eles estavam discutindo quem ia fazer o pagamento da terraplenagem do Ferroanel. Isso é piada. Isso é piada. Se você tem o Rodoanel, você pode ter o Ferroanel paralelo a ele, e você fica discutindo uma miséria dessas. Por exemplo, o Brasil, há 1 ano e 1 mês, exatamente 1 ano e 1 mês, resolveu fazer privatização de ferrovias. Parabéns, 10 mil quilômetros o primeiro trecho. Parabéns. Agora, se descobriu alguns dias atrás que esqueceram da coisa chamada segurança jurídica.
e perceberam que não fizeram uma medida provisória para dar essa segurança. Por isso que ninguém se interessou pela concessão de ferrovias, e o mesmo problema está acontecendo em uma série de outras concessões. Mas a prioridade do governo, claramente, é rodovias, aeroportos e também o pré-sal, Tupi. Essa é a grande preocupação. Ferrovia não é a preocupação. Quando eles descobriram que não fizeram a medida provisória, chegaram à conclusão que precisam fazer. Ótimo. Vão demorar 2 meses para fazer isso. Nós estamos em começo de outubro. Muito bem. Daqui a 2 meses vai ser quase final de novembro. Recesso parlamentar. Ou seja, ninguém vai discutir nada. Ano que vem, ano eleitoral, ninguém vai discutir nada de novo. Copa do Mundo, eleições, etc. Ou seja, vai jogar para 2015. Isto é prioridade? Não, isso não é prioridade. Agora, o que eu fico espantado é de ver prefeitos, que são bons prefeitos, de braços cruzados. Fico espantado de ver presidentes de câmaras de vereadores de braços cruzados. Sociedade civil, onde está a OAB? Onde é que está a Associação de Engenheiros? Onde estão as associações de engenheiros da Baixada Santista? Onde está a sociedade civil organizada? Sociedade civil organizada fazendo o quê? Eu estou em cima do intervalo aqui, a gente vai discutir esse assunto, que é um assunto importante, né, que o Zé Manuel coloca, né? Na volta do intervalo, que é rapidinho. Voltamos em instantes. Estamos de volta ao segundo bloco aqui do painel regional. A gente com prazer conversando com o escritor, engenheiro, advogado, jornalista, não é? José Manuel Ferreira Gonçalves. Ele que é o autor do livro Despoluindo sobre Trilhos, não é? E com a gente também a companheira jornalista Noemi Macedo, do jornal Espaço Aberto. 3014-5281, você liga e participa com a gente aqui, com a sua pergunta, com o seu comentário. Fique sempre à vontade aí. Bom, a gente estava falando sobre a cultura ou a não cultura, não é? Das ferrovias aqui no nosso país, né, lamentavelmente, que gera esses congestionamentos terríveis e a ineficiência, não é, do nosso sistema de transporte de cargas pelo país afora. E o Porto de Santos, ou o Santista, ou o morador da Baixada Santista, transformou-se definitivamente, de tempos para cá, pelo menos uns 4, 5 anos para cá, numa vítima, né, irremediável dessa situação. Você acha que é possível criar uma cultura para inverter essa coisa? Você acredita nisso ainda? O livro fala sobre isso? Fala, eu acho que o caminho é lento, é gradual, mas é necessário. O livro propõe, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa popular, porque eu quero discutir muito essa coisa do cidadão cliente. O cidadão cliente que exige serviços é uma parte apenas. Acho que mais do que o cidadão cliente, é o cidadão que tem consciência das suas, dos seus direitos e não só também dos seus deveres e obrigações. O que a gente está propondo, por exemplo, é que este projeto de lei de iniciativa popular leve para a nota fiscal dos produtos a porcentagem do frete do produto. Quanto do preço é frete? Qual porcentagem? Porque você tem aí que criar modelos matemáticos complexos, porque cada produto tem um itinerário diferente do outro, tem uma cadeia produtiva diferente, vem a uma distância maior, uma distância menor, passa por tais ou outras dificuldades. Então não dá para você partir de um princípio genérico, dizer o preço ou a porcentagem é X. Você tem que fazer um estudo. A gente propõe que uma cidade no país, como por exemplo Curitiba, seja uma cidade modelo, porque também não tem sentido gastar o dinheiro do brasileiro num projeto sem ter certeza que o projeto possa dar certo. Mas acho que na hora que o cidadão sentir, não só quando ele vê o congestionamento, mas sentir no bolso que ele está pagando, como ele está sentindo com o imposto que paga, mas sentir também que paga um frete alto, ele vai gritar. Porque é inaceitável que um produto percorra 3 mil quilômetros em cima de um caminhão. Nada, doutorão, nada, Noemi e público telespectador, nada contra o caminhoneiro que é vítima. Você falou há pouco que aqui a Baixada é vítima. É vítima e é refém disto, porque é preciso partir de uma mudança estratégica. Nós temos que mudar a matriz de transportes de cargas do país. Não é possível continuarmos transportando mais de 70% da carga que circula no território nacional em cima de caminhões. Caminhão é útil,
é necessário, não dá para passar um trem na porta de cada fazenda ou de cada indústria, não é possível nós passarmos um barco com o rio próximo de cada fazenda, o caminhão vai ser necessário para tirar o produto que foi lá produzido, mas nós temos que criar centrais de concentração de carga, polos de concentração de carga e polos de distribuição de cargas. Isso é possível fazer, é uma questão de planejamento, mas acima de tudo de generosidade. Porque o grande problema que eu vejo é que muitas vezes o processo político faz o político pensar nas próximas eleições. Ele não pensa muitas vezes nas próximas gerações. Isso não é palavra, frase feita para ter efeito simpático a você que está ouvindo. É uma vergonha a gente continuar pensando só em ganhar a eleição. Eu vejo isso. Eu converso com a classe política, há grandes, bons políticos. Projetando o país a cada 4 anos. Não pode. Então, veja só. Como eu disse, ferrovia não é prioridade desse governo, vai cair para 2015. Quem vai ser presidente da República? Que projeto de governo? Porque essa questão de transporte é assunto de governo ou é um assunto de Estado? Tinha que ser assunto de Estado. Independente de um governo. Estrutural, de infraestrutura do país que se fala há séculos e não acontece. Independentemente de um governo. Né? Então, eu dizia, a questão ambiental, quando a Noemi falou, porque despoluindo sobre trilhos, existe uma unidade técnica chamada TKU, toneladas que se transporta por quilômetro útil. Enquanto um caminhão gasta 80 litros para transportar 1 tonelada por 1.000 quilômetros, o trem, também com diesel, gasta cerca de 18,5 litros. A desproporção é de 4 vezes. O baixo custo operacional claro. Então, veja, nós estamos impactando o preço e nós estamos poluindo, porque se você consome mais, você emite mais gases de efeito estufa, você aumenta o aquecimento do planeta, mas só se pensa, ou muitas vezes só se pensa em floresta. Mas não é só floresta. Nós temos uma concentração de cargas e também não é só mudar o energético. Não, eu não vou usar mais gasolina, eu vou usar etanol. Maravilha, aliás, estamos acabando com o etanol de novo. Esse é um outro assunto. Mas, independentemente da questão da energética, eu preciso mudar um jeito, um modo, um modal de transportes. Isso eu não sei se você tem a conta aí, mas para um vagão, né, você conseguiria transportar o equivalente a não sei quantas carretas. Né? Não, você tem aqui na cabeça agora em mente. Um caminhão você transporta. A economia que você faria seria gigante, não é nem só no vagão, num conjunto de vagões. Porque se você tiver. Evidentemente que os caminhoneiros vão ficar reclamando. Não, mas eles são úteis. Não. Eu tenho. Estamos querendo tirar o emprego de todo mundo, trabalhando. Eles teriam outras funções. Não, e mesmo como caminhoneiro. Claro. O que acontece é que vai ser o caminhoneiro tratado de maneira honesta, de maneira humana. O que se faz do caminhoneiro hoje no Brasil é um absurdo. Eles não têm espaço para parar numa estrada e ter uma alimentação adequada, não tem um banheiro adequado, ficam horas à mercê de assaltos e arrastões nas estradas, congestionam muitas vezes porque também não tem acesso, não tem por onde, não tem pátios de estacionamento adequados. Aqui na Baixada, nós podíamos ter, durante todo o percurso, enquanto não tiver um escoamento melhor através de ferrovias, pelo menos a construção de pátios interligados, que os caminhoneiros não precisassem ficar estacionados ou no acostamento, ou mesmo no leito carroçável, digamos, da própria estrada, para que ele pudesse ficar estacionado e aguardar um momento com um sinal visual, um numérico. Isso é possível, a tecnologia existe. Agora, eu não sei o que acontece, ou até sei. Eu acho que, no fundo, está faltando um pouco mesmo de coragem para fazer essas coisas, porque isso não toma um grande recurso, nem grande tempo. É preciso trabalhar, arregaçar as mangas. E trabalhar tem gente que não gosta, viu? Diga, Noemi, pois não. Você estava falando, o caminhoneiro é vítima, eu concordo plenamente, e o que revolta é que houve um incentivo à utilização do caminhão para o transporte de carga pesada. Houve um incentivo muito grande, a gente percebeu isso a partir da década de 70, quando começaram a acabar os investimentos na década de 70 para a malha ferroviária. Então, houve, final dos anos 70, um incentivo à aquisição de caminhões. Só que ninguém, e nós também, acho que não nos demos conta para discutir ou tentar uma discussão,
não estávamos atentando, e os governos no geral não atentaram para a questão do baixo custo operacional da malha ferroviária. Por quê? O trem, ele transporta carga pesadíssima por longa distância por um valor muito abaixo. Basta lembrarmos que na década final dos anos 50, aqui pela nossa ferrovia antiga Sorocabana, diariamente passavam em média de 100 a 116 vagões carregados de banana, café, madeira e algodão para o Porto de Santos. Então você imagine o benefício, o custo-benefício que teríamos hoje com o retorno dessa malha viária, com o retorno desse tipo de transporte. Só o que o João falou, falta coragem, e não é só coragem, vontade política e interesse, porque infelizmente essas mudanças todas... É muito mais lucrativa a indústria automobilística. Lógico, exatamente. E, por consequência... investimento em caminhões, nem se fala mais em caminhão hoje, né? Não. Se fala isso em carreta. Isso, quanto maior, essa melhor. opção rodoviária, na verdade, o rodoviarismo no Brasil começou na Segunda Guerra. Acabou a Segunda Guerra, nós éramos quintal dos países vencedores da Segunda Guerra. E havia interesse de que esses países exportassem automóveis. Certo. E a Ford, por exemplo, nadou de braçada. Bom, o governo Juscelino, não me lembro da década de 50, no final dos anos 50, foi a eleição do Juscelino, JK, né? O tal dos 50 anos em 5, que construía grande parte dos 50 anos em 5, o governo vai fazer estradas e investir e incentivar a indústria automobilística. Agora, além da questão, eu quero dar 2 números para vocês e para o público telespectador que me surpreendem e me preocupam sobremaneira. Aliás, eu vou dar 3 números. Primeiro, esses 10 mil quilômetros de concessões que o governo anunciou há 1 ano e 1 mês e que não conseguiu fazer por incompetência, porque não fizeram a medida provisória que estão fazendo agora. Isso é uma vergonha, a gente tem que repetir. São 91 bilhões de reais. 91 bilhões. Parece uma cifra astronômica. Só que o prejuízo que São Paulo tem, o estado de São Paulo, por ano, é de 50 bilhões, em função do caos do transporte de cargas. A Fiesp calculou que os empresários estão pagando extra para transportar suas cargas cerca de 17 bilhões por ano. Ou seja, a quantia que parecia tão astronômica, ela é pequena, face ao caos que existe e ao ordenamento que pode existir a partir de uma mudança de mentalidade. Eu não acredito em governos, eu acredito em propostas de políticas públicas, pouco importa do partido que venha, que sejam propostas públicas decentes, corretas, e que sejam colocadas em prática. Há espaço para isso. Quando eu falei, acho que Santos pode se levantar, porque Santos tem história e tem tradição de liderar movimentos. O sindicalismo de Santos sempre foi muito forte. Foi, né? Foi. Anestesiou-se ao longo do tempo, mas está na hora de acordar, porque agora a cidade... Eu conversava um dia desses com os restaurantes, a gastronomia de Santos cresceu muito. E tem muita gente em São Paulo que adora vir a Santos, ter o prazer de jantar, porque além de ser uma viagem interessante, agradável e comer à beira-mar. Só que está com medo de fazer isso. Então a gastronomia que cresceu também está pagando um preço caro. Então há muita coisa acontecendo que eu acho que quando eu não acredito em azar, eu não acredito em puramente sorte, nem puramente azar. Eu acredito em trabalho. É possível fazer. Vamos para o segundo intervalinho, né? Segundo intervalo e voltamos já para o terceiro bloco desta edição do Painel Regional. Em instantes. Estamos de volta, né? O terceiro bloco desta edição do Painel Regional, aqui com prazer, conversando com José Manuel Ferreira Gonçalves, autor do livro Despoluindo sobre Trilhos, né? Onde ele prega uma mudança completa de cultura do transporte de cargas pelo Brasil, pregando aí uma maior eficiência, uma despoluição, né? E, claro, tentativa de solucionar, por exemplo, o caos viário que a gente vê diariamente aqui
nas nossas rodovias, né? A Noemi Macedo também está com a gente aqui, Noemi, jornalista do Espaço Aberto, participando conosco desta edição, algumas perguntas chegando já, né? E eu quero saber do José Manuel, esse livro está sendo lançado agora, não é? Nesse mês de outubro. Nós vamos lançar em outubro no congresso lá em Brasília da Associação Nacional de Transportes Públicos, que tem uma preocupação muito mais para passageiros do que para cargas. Eu fiz questão de levar esse assunto para eles e até com uma voz dissonante, que aliás eu estou acostumado com isso, nós vamos falar sobre isso no congresso deles. Me deram espaço, me deram voz e vez, eu vou lá dizer isso. Olha, vocês não podem só se preocupar com o passageiro, é importante, mas o passageiro está pagando a conta desse caos logístico que nós estamos vivendo. Agora, há pouco nós logístico, que você que tem uma experiência muito maior que a gente, né, que está escrevendo esse tema, que está ligado a essas associações todas, né, percebe que o nosso drama é aqui. Nós estamos aqui fazendo televisão, fazendo comunicação em Santos, na Baixada Santista, vivendo o drama diário aqui dessa questão portuária, não é complicado. Mas a questão da infraestrutura é geral. Nacional. Tem que mudar o modelo ou a matriz nacional de transportes. Não adianta resolver o problema portuário. Eu recentemente ouvi, o governador Alckmin, que é um bom governador, dependente do partido, é um bom governador, é um homem sério, resolveu investir, se não me engano, 5 milhões de reais para melhorar o acesso na entrada de Santos, ali na Leblon, né, os viadutos. Isso é ótimo, mas isso não resolve. Se a gente não mudar o modelo de transporte das cargas do país para cá. Enquanto continuar vindo o caminhão 3 mil quilômetros para trazer soja para cá, nós vamos continuar tendo caos aqui. Porque a safra vai continuar grande. Nós estamos exportando soja para alimentar porco na China. Eu não tenho nada contra porco e nada contra chinês. Pelo contrário, tenho grandes amigos chineses. Só que veja só, enquanto a gente continuar trazendo isso desta forma burra, e não tem outra palavra, me desculpe Noemi, me desculpe o Torano, me desculpe o público, o telespectador. Mas eu não encontro outra maneira. Porque contra fato não tem argumento, é fazer conta. Um país, nós temos cerca de 8.500 quilômetros de costa, 2.000 praias, 41 portos. É gigantesco. Esse país é enorme. E continuamos transportando cargas quase que em lombo de burro. E desaprendendo o que nós já tínhamos aprendido no passado. Eu contei aqui fatos históricos, proclamação da República. São Paulo transportava, mais ou menos naquela época, cerca de 1,5 milhão de pessoas em bonde por ano. E tinha 7 linhas de bonde, aprendemos tudo isso. Estamos agora falando de VLT aqui em Santos. Isso. Ótimo. Mas cadê o recurso para o VLT? Aí fica aquela discussão, bom, mas vem, não vem. E se também depender disso, acaba não saindo nunca. Então, por isso eu disse, eu vou repetir e vou insistir. A sociedade mudou. As manifestações que aconteceram mostram que hoje nós temos uma sociedade em rede. A sociedade não se move mais em bloco, como antigamente, através de uma liderança isolada e conhecida. Falar em rede, tem uma rede aí que não estão deixando fechar de jeito nenhum, viu? Mas aí é outra coisa. Esse é um problema grave, porque uma liderança não deixa da rede. Uma liderança importante, como a Marina, já que você falou, Marina Silva, uma grande liderança, não consegue fazer um partido e com uma proposta ideológica, proposta filosófica, proposta de programa, não tem, e tem outros partidos que nasceu PROS. É curioso. Bom, mas voltando ao que a gente estava dizendo, ô Boturão, ô Noemi, é preciso que a gente entenda que a sociedade mudou. Então, eu não me espanto, nós conversávamos aqui fora do ar um pouquinho, no intervalo, eu não me espanto que os sindicatos do Porto tenham hoje interesses divergentes. É preciso aprender a conviver nessa divergência e amarrar o que for possível. Só que pensar nessa sociedade, porque hoje eles estão funcionando como nós desta rede. Eles se comunicam até certo ponto. Hoje a internet facilitou essas comunicações do próprio sindicalista com a base sindical. E é preciso interpretar, conhecer, analisar isso em profundidade. Por isso que eu acho que a hora que Santos se levantar, o Brasil muda nessa parte. A Ernestina de Souza diz assim, falamos muito em revitalizar. Tínhamos um trem tão bom de São Paulo a Santos. O que atravanca o progresso é a burocracia, diz ela. O que seria possível fazer para que essa revitalização
de ferroviária, né? Me parece que é isso que ela está dizendo aqui, de Santos aconteça. E aí? Para isso, para que possa acontecer, primeiro lê o livro, né? Não, para que isso aconteça. A pergunta é essencialmente, muito obrigado pela pergunta, ela tem na sua essência, ela traz as contradições que aí existem. Eu também não me espanto com contradições. Contradições existem, todos nós temos contradições, queremos isso, queremos aquilo, mas é preciso haver direcionamento. Isto vai acontecer a que houver prioridade. Enquanto o governo continuar fazendo isso, de falar que quer fazer ferrovia privatizada e não faz medida provisória para poder organizar juridicamente a medida, organizar essa concessão, eu não acredito que funcione. Então, para funcionar tem que ter prioridade. Para ter prioridade, o governante tem que pensar menos na eleição futura e pensar na geração ou nas gerações que virão. E para isso, nós temos que ter a sociedade discutindo, forte, firme e tendo coragem de dizer, como os meninos lá em São Paulo tiveram coragem. Tiveram coragem. Uriel Vilas Boas diz assim, por que não existe uma pressão para que se discuta efetivamente ferrovias em um país continental como o nosso? Não apenas de mercadorias, mas de transporte público. Há interesse da classe empresarial? Aí nós falamos há pouco até aqui com a Noemi, né, com relação a essa questão. O interesse não diria empresarial, a questão é negócio mesmo. Negócio. Há interesse porque, Silvio, eu falei das contas que a Fiesp fez. Isso. 17 bi de preju. Ou então o Estado de São Paulo 50 bi de preju por ano. Ninguém conta mais isso. Não aguenta. Se fizer a conta aqui de Santos e da Baixada, do prejuízo que o turismo está tendo, vai se chegar à conclusão assustadora. Agora, eu acho curioso, eu já disse aqui, né? Dizia, o Rodoanel, ele era atrelado ao Ferroanel. Tremo Norte, Tremo Sul, enfim. Foi feito o Rodoanel, né? A gente circula por ele, realmente a situação melhorou, aliviou um pouco as marginais, essa coisa toda, jogou os caminhões um pouco para fora da grande São Paulo, da grande metrópole. Para nós aqui não adiantou coisa nenhuma, evidentemente, né? Mas o Ferroanel nunca mais se falou nele. E se não houver uma discussão, uma provocação, não vamos mais falar, não vamos mais tocar no assunto. Vamos esquecer o Ferroanel, como já está esquecido. Noemi, você tem razão, o Boturança tem razão, e os telespectadores que perguntaram têm toda a razão. Eu acho que a gente tem que ter esse papel. Cutucar, provocar, incitar a reflexão e o pensamento e atingir as escolas. Este livro vai se desdobrar em livros cartilha, porque eu quero levar isso para as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, levar a criança pequena a entender um pouquinho que há uma conexão entre meio ambiente, transporte, energia, mau uso dessas coisas, e isso pode e deve ser feito. Meu caro Zé Manuel, foi um prazer receber você aqui. Prazer. Parabéns pelo livro, sucesso, e quero que você volte aqui em outras oportunidades. Voltarei, foi um prazer. Muito obrigado. Amigo, obrigado também pela participação, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada pelo convite. Obrigado a você que acompanha a gente. O Painel Regional fica por aqui. Voltamos amanhã, 10 da noite, o nosso primeiro encontro do dia. Amanhã, 1h30 da tarde, com o nosso painel Debates. Tá bom? Até amanhã. Tchau.